se não atenderem ao que eu tenho dito, se não pararem de ofender a Deus, virá uma guerra pior, diz Nossa Senhora em Fátima. Ela se referia à Segunda Guerra Mundial que realmente vem. E ela dá um sinal, ela diz que vai dar um sinal, um clarão no céu, uma luz poderosíssima, a iluminar todo o céu. Então vai dizer que está próximo, e isso acontece. Vamos ver a profecia de Fátima se concretizando na história da humanidade no século XX. Olá, paz de Jesus, Deus abençoe a todos. Que bom estarmos juntos novamente. Um Feliz Natal nesta 8ª do Natal. E nós seguimos juntos com a urgência da mensagem de Nossa Senhora, de Fátima, agora falando já sobre o segredo, a segunda parte do segredo de Nossa Senhora de Fátima. Bem, nós tínhamos visto o iniciozinho da segunda parte do segredo do vídeo passado, semana passada, como Nossa Senhora diz: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores para as salvar. O principal mal, maior de todos os males que pode existir é o inferno, é a morte eterna. É essa a principal advertência que Nossa Senhora vem trazer, né? E o principal mal que nós devemos evitar. Mas como muitas vezes não é o bastante, Nossa Senhora começa a advertir de outros males. Ela diz: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Falamos bastante no vídeo passado sobre o fato que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Isso é uma vontade dele. Se fizerem o que vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Então, o que Nossa Senhora está dizendo? Ela está fazendo pedidos nas aparições públicas aos pastorinhos. Está fazendo pedidos, vai fazer pedidos mais específicos agora, quando está revelando o segredo. Se atenderem a esses pedidos, salvar-se-ão muitas almas. Vejam, esse mal eterno, o pior de todos os males, incomparavelmente pior do que as guerras, do que a fome, do que as perseguições, do que a peste, do que o morticínio neste mundo, é a morte eterna. Mas isso vai ser evitado, almas vão ser salvas se atenderem aos pedidos, se fizerem o que vos disser. E terão paz. E neste mundo começarão a haver benefícios neste mundo material, físico. O principal deles, que ela fala muitas vezes, a paz. Recordando que eles viviam naquele momento ainda a Primeira Guerra Mundial. Né? Essa é a terceira aparição, a aparição do dia 13 de julho de 1917. Então, se fizeram o que vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Esta Primeira Guerra Mundial, então a primeira profecia que Nossa Senhora faz concreta é essa. Esta Primeira Guerra Mundial vai acabar. Ela não vai se postergar indefinidamente. Essa mesma profecia vai ser repetida publicamente na última aparição do dia 13 de outubro. Mas agora, já em julho, no segredo, dentro do segredo, ela diz: essa guerra vai acabar. E realmente, um ano e pouco depois, a guerra acabaria. Na verdade, é quase que uma preliminar. Essa parte da guerra vai acabar a parte de uma preliminar. É uma coisa boa, mas é o prelúdio de uma coisa muito pior. Se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra guerra pior. Se não deixarem de ofender a Deus, veja, antes ela tinha falado, se fizerem o que vos disser. Agora ela diz, se não deixarem de ofender a Deus. O que Nossa Senhora está dizendo? Quais são os pedidos que ela está transmitindo? Está transmitindo os pedidos de, nós temos repetido sempre, oração e reparação, sacrifício, jejum, penitência. Pelas ofensas com que Deus é ofendido. Deus e Nossa Senhora, o seu Imaculado Coração, o Sagrado Coração de Jesus e a Santíssima Eucaristia. E súplica, oração pela conversão dos pecadores. O que ela pede é abandonar os pecados. Veja, se não deixarem de ofender a Deus, abandonar o pecado, o pedido de conversão que também está em todos os pedidos. Né? Nesses pedidos de oração e de penitência está imbuída a conversão, o abandono do pecado, a luta contra o pecado. Se não fizerem isso, não atenderem a esses pedidos,
Então ela está fazendo esses pedidos públicos já, né? Conversão, oração, reparação, penitência, sacrifício, jejum. Conversão. E ela vai fazer, um pouquinho mais à frente, aqui no segredo, mais 2 pedidos específicos que vão estar dentro desses pedidos gerais que ela tem feito. Que são a devoção dos 5 sábados e a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, que nós vamos ver posteriormente. Ela vai fazer esses 2 pedidos específicos, dentro do espírito geral dos pedidos que ela tem feito, de oração, conversão, súplica, enfim. Mas então, se não atenderem esses pedidos, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra guerra pior. No reinado de Pio XI. Está falando do Papa Pio XI. Bem, em 1917, quando as aparições aconteciam, o Papa era Bento XV. Né? Bento XV. E a Lúcia fala, então, no reinado de Pio XI, um outro Papa. Né? O último Papa Pio, que tinha estado na igreja, tinha sido o Papa Pio X, São Pio X, para nós hoje já canonizado. Então, e nos últimos tempos, antes das aparições, houve muitos Papas Pios, né? Na virada do século XVIII para XIX, sob a Revolução Francesa, era Papa Pio VI. Depois, imediatamente, veio Pio VII. Pio VII foi o Papa que coroou Napoleão, né? O Papa do tempo de Napoleão Bonaparte, depois foi preso por ele, foi cativo. Pio VI foi cativo da Revolução Francesa, Pio VII foi cativo de Napoleão. Depois, então, Leão XII. Depois Pio VIII, que teve um pontificado muito curto. Depois Gregório XVI, Pio IX, Beato Pio IX, que foi o segundo pontificado mais longo da história, uma hora depois do de São Pedro. Depois Leão XIII, que já é a virada do século XIX para o século XX. São Pio X e Bento XV, que era o Papa de então. Então tinha tido vários Papas Pios, né, com o nome de Pio. Pio XI, então o próximo vai ser um Pio XI. Bom, então, no reinado de Pio XI. Então vai haver um Pio XI, é a profecia, e nela que vai começar a guerra pior. Bom, e vai vir uma guerra pior que a Primeira Guerra Mundial, vai ser a Segunda Guerra Mundial. E vai dizer assim: quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome, de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Então, Nossa Senhora, ela dá essa previsão. Olha, quando vier uma luz iluminada no céu, pode saber que essa guerra vai estar próxima. Isso aconteceu em janeiro de 1938. Há uma aurora boreal que se estende, a maior aurora boreal que se teve notícia, né, que se vê da Tchecoslováquia até o Canadá. Em Portugal se viu essa aurora boreal, né? Geralmente não se vê essas auroras boreais tão perto dos trópicos, é mais lá no Ártico mesmo. Isso, né, foi em 1917. Em 1938, 21 anos depois, 20 anos e alguns meses depois, quando a Lúcia vê essa aurora boreal, ela trata de escrever para o bispo, tá? Olha, é um sinal. Vocês têm que se apressar. Ela escreve uma carta em que ela diz assim, para o bispo de Leiria: Vossa Excelência não ignora como há alguns anos Deus manifestou esse sinal que os astrônomos quiseram designar com o nome de aurora boreal. Não sei. Parece-me que se examinarem bem, verão que não foi nem podia ser da forma como se apresentou tal aurora. Quer dizer assim, foi tão grande que não pode se considerar que foi simplesmente uma aurora boreal. Mas seja o que quiserem, Deus serviu-se disso para fazer compreender que a sua justiça estava prestes a descarregar o golpe sobre as nações culpadas. E comecei, por isso, a pedir com insistência a comunhão reparadora nos primeiros sábados e a consagração da Rússia. Que são os 2 pedidos que ela vai fazer, nós vamos ver, para impedir. Consagração da Rússia e a devoção da comunhão reparadora. Então, é preciso que o Papa faça a consagração da Rússia, é preciso que as pessoas façam a comunhão reparadora, porque a guerra está acontecendo. Então, a precisão da previsão de Nossa Senhora, realmente em breve aconteceria a Segunda Guerra. Nós vamos continuar meditando sobre isso no próximo vídeo, né, sobre como as profecias que Nossa Senhora dá em Fátima começam a se concretizar muito precisamente na história da humanidade. Deus abençoe a todos, Feliz Natal, até a próxima, curta, compartilhe, divulgue o canal se você gostou. Um abraço, Deus abençoe.